Então vamos começar, é a reta final desta manhã. Começámos com o Alan Packard, tivemos a Assembleia Geral e vamos terminar em grande com a Motengil. Motengil é uma empresa que tem 77 anos. É uma empresa global, presente, se não me engano, em 3 continentes. Exatamente. 3 continentes. É uma empresa que tem um volume de negócios de 3,8 mil milhões de euros. É uma das 30 maiores empresas europeias do seu setor. É uma empresa que no ranking da Forbes, das maiores empresas familiares, se encontra na posição 750? 635. 635. Nós temos aqui presentes duas pessoas da Motengil. Temos o Carlos Mota dos Santos, atual CEO, e temos o Luís Parreirão. Portanto, temos uma pessoa que é da família Mota e uma pessoa que não é da família Mota, mas que tem a confiança da família Mota. E vamos falar da relação entre eles e vamos falar deste ADN da família Mota e da sua empresa como empresa familiar. Eu começo por perguntar ao Carlos Mota dos Santos para se apresentar, fazer a apresentação da sua empresa para nós ouvirmos. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite por estar aqui nesta Assembleia Geral da Associação das Empresas Familiares. Ora bem, a Motengil, tal como disse bem, foi fundada em 1946, fará 77 anos no mês de junho. Foi fundada pelo meu avô, em conjunto com mais 3 sócios, todos familiares. E desde o primeiro dia que a empresa foi fundada cá em Portugal, mas começou a trabalhar exclusivamente em África. Inicialmente dedicou-se à exploração e comercialização de madeira incabinda, e depois, mais tarde, passou a desenvolver atividade de construção, já em Angola, já fora do enclave de Cabinda. E a empresa trabalhou exclusivamente em África até 1973. Só em 1973 é que a então Mota e Companhia começou a sua atividade aqui em Portugal. Hoje a Motengil, já não Mota e Companhia, porque depois, no ano 2000, a minha família fez uma aquisição na Bolsa de uma empresa chamada Engil e promoveu a fusão entre a Mota e Companhia e a Engil e a criação então do que é hoje a Motengil. A Motengil hoje, tal como disse, é uma empresa que tem atividade em 33 países. Somos um grupo de infraestruturas em que a principal atividade continua a ser a engenharia e construção, mas que ao longo dos anos tem vindo a desenvolver outro tipo de atividades, nomeadamente muito relacionada com as concessões de infraestruturas, inicialmente aqui em Portugal, que fomos os primeiros grupos portugueses a entrar neste setor, o primeiro grupo privado com a adjudicação da concessão da Luz ao Ponto, que ainda hoje é uma participação da Motengil. Depois, mais tarde, no ramo das concessões, desenvolvemos uma empresa que ainda hoje opera cá em Portugal, que é a Ascendi, que vendemos no ano 2014 e que aqui em Portugal foi responsável pela construção e pela gestão de 1000 km de autoestradas. Além disso, desenvolvemos atividades noutros setores, nomeadamente na área do ambiente. Somos hoje o maior grupo privado português na área do ambiente, detendo 2 empresas, uma chamada Suma, que é uma empresa de serviços urbanos, de recolha de resíduos sólidos urbanos, sobretudo, e uma outra empresa que é a EGF, que é uma empresa que foi privatizada, era do Estado e foi privatizada em 2014. Nós ganhamos esse concurso de privatização e é responsável pelo tratamento dos resíduos sólidos urbanos em 66% do território. Em concreto, aqui em Lisboa, todos os resíduos sólidos urbanos são tratados por uma empresa chamada Valor Sul, da qual a EGF é a maior acionista. Para além destas 2 atividades, desenvolvemos atividades noutros setores, nomeadamente no setor dos portos, onde fomos durante anos os
donos de uma empresa chamada Tertir, que tinha gestão de 6 portos portugueses e um porto no Peru, que também vendemos em 2017. Mas isto para dizer o quê? Que temos vindo a saber, tendo como base aquilo que é o nosso principal atividade, que são as infraestruturas e a engenharia e construção, conseguir diversificar negócio para outras áreas de atividades correlacionadas com as infraestruturas, criar valor e saber vender quando esse valor está criado para o acionista, de forma a que nos permita fazer a reciclagem dos capitais próprios investidos e ser isso um fator de crescimento. Estamos em 33 países com uma dimensão equivalente em termos de atividade entre o que é a Europa, a América Latina e a África. Temos 40 mil pessoas a trabalhar connosco nos diversos mercados e, tal como disse bem, somos uma empresa que tem sabido desde a gênese conjugar aquilo que é uma empresa familiar, mas com um espírito profissional. Desde o início que o meu avô integrou na sua gerência, à altura, pessoas fora da família. Deixe-me... Está-me a tirar a minha segunda pergunta, que era justamente por aí. Sabe que eu sou engenheiro, por isso é sempre a direito. Obviamente que eu tive uma interessante conversa com o Luís Parreirão ontem, para nos prepararmos para esta conversa, e eu ouvir, eu percebi, portanto, o seu avô Manuel, o seu pai, depois o seu pai António... Tio. O seu avô foi uma pessoa que se rodeou logo de pessoas muito importantes para a empresa, mas que não eram da família dele. E confiava imenso nelas. O engenheiro Teixeira Mendes, o Dr. José Luís Sapateiro, foram pessoas muitíssimo... E eu acho que isso moldou o ADN da vossa empresa, que é uma empresa familiar, mas extraordinariamente profissionalizada. Portanto, continuo a dizer o que estava a dizer, estava no bom caminho. Estava, com certeza. Não, eu sempre houve este espírito de profissionalismo, independentemente de se é ou não da família. Por isso, desde os tempos do meu avô, que havia essa cultura, e essa cultura foi passando ao longo dos anos, e de facto é marca disso que, desde que a empresa foi cotada em bolsa em 1987, nós sempre tivemos no nosso Conselho de Administração pessoas que não eram da família e que eram profissionais, que tinham ou sido contratados fora ou tinham crescido dentro da própria empresa e que ascendiam aos cargos mais elevados do grupo. Houve basicamente 3 ciclos em termos da liderança do grupo, sendo que o primeiro ciclo iniciou-se com o meu avô e depois com a liderança, com a morte do meu avô, com a assunção por parte do meu tio António Mota da presidência da então Mota e Companhia. Foi um ciclo também muito importante, esta segunda parte do primeiro ciclo, porque foi, tendo sido o meu avô a lançar as fundações para uma maior internacionalização, para uma maior diversificação, foi já na presença do meu tio que se concretizou uma série dessas missões, nomeadamente a ida para a América Latina, a ida para a Europa Central e a aquisição da Engil, na altura, e depois a diversificação para estas atividades todas. Depois houve um segundo ciclo, que é um ciclo onde o engenheiro António Mota deixa a direção, ou melhor, a presidência executiva do grupo, ficando apenas como chairman, e onde tivemos durante 15 anos 2 presidentes executivos fora da família. Primeiro o Dr. Jorge Coelho e depois, logo a seguir, o Dr. Gonçalo Moura Martins. O Dr. Jorge Coelho, todos conhecemos, estava fora do grupo, veio para o grupo. O Dr. Gonçalo Moura Martins, que assumiu passado 4 anos a presidência, é um caso distinto porque nasceu dentro da casa, mas curiosamente nasceu dentro da casa não na Mota e Companhia, mas na Engil. Ou seja, ele mesmo tendo sido o responsável financeiro da Engil e era o responsável financeiro da Engil quando da OPA sobre a Engil e depois da fusão. Isso nota uma certa abertura da vossa parte, ir buscar o CFO da empresa que compraram para um lugar para de onde ia direção. ser o CEO, e foi CEO Exatamente. Durante 10 anos da nossa casa. E agora um terceiro ciclo, onde ao fim e ao cabo volta a ser uma pessoa da família, a assumir não só a presença executiva,
mas mantendo também o cargo chairman, que eu acumulo as duas funções, a ser uma pessoa da família. Mas isso, ser uma pessoa da família, não é irrelevante, obviamente não é irrelevante, mas não é um predicado único, ou seja, se nós da família que estamos em cargos de gestão dentro da casa, alguns sim, outros não tivermos, por um lado, competência, qualidade, profissionalismo e, por outro lado, um espírito de abnegação e de sacrifício, não chegaríamos lá, independentemente de sermos ou não da família. Por isso, nós distinguimos bem o que é ser acionista, e isso é muito importante para o que é o cunho do grupo, para o que é a matriz do grupo, para a cultura do grupo, e as pessoas, os nossos colaboradores, valorizam muito isso, porque apesar de ser uma empresa hoje já com uma dimensão significativa, é uma empresa que, independentemente se é aqui, se é no Brasil, se é no México, se é na Polónia, se é em Angola, sentem esse cunho familiar, e isso é muito importante para a motivação e para a segurança das pessoas. Mas isso advém da componente acionista, porque a componente de gestão é uma componente que tem que ser tratada à parte, e de facto tem que haver a criação de valor, tem que haver qualidade, tem que haver capacidade de levar a empresa para novos patamares de desenvolvimento, e sabemos e sempre soubemos distinguir isso, e acho que isso é uma qualidade importante que nos distingue. Por isso, só para terminar, nós vamos ser a exceção, ou uma das exceções à regra, que é o primeiro a pé, o segundo a cavalo e o terceiro a pedir. E eu não vou andar a pedir, com certeza. Muito bem. Isto é um clichê. Isto é um clichê. Os jornalistas às vezes perguntam-me ou comentam com alguma ironia, quando não é pior, mas as empresas familiares é uma desgraça, porque quando morre o fundador, os filhos não sabem o que hão de fazer àquilo. E eu respondo sempre, mas há filhos que sabem. E olha, essas empresas estão em muito melhor situação que aquelas que não têm ninguém para lhes suceder. Portanto, efetivamente, nós somos um modelo para o longo prazo, somos um modelo duradouro de crescimento económico. Mas vou aqui ao Luís Parreirão. A Mota e Companhia foi para a Bolsa, transformou-se numa empresa pública em 1987. Obviamente que aquilo que nós estivemos a falar sobre estas questões de governance e esta cultura muito especial de acolher profissionais exteriores à família já estava bem enraizada, mas eu tenho falado muito com o Luís Parreirão no passado, e a sua relação com a família é uma relação de proximidade, mas ao mesmo tempo de independência. Como é que gera os dois aspectos, proximidade e independência? Há um bem escasso, muito bom dia a todos, muito obrigado. Há um bem escasso de que eu julgo ter sido beneficiado, que é bom senso, mas que é um bem muito escasso. E que em qualquer tipo de relação, e neste tipo de relações também ajuda muito, mas evidentemente não chega. E o que eu acho que é muito importante é as pessoas saberem exatamente o que é que se espera delas e o que é suposto elas dar. Evidentemente que há uma relação de proximidade e uma relação de confiança, mas há também, da minha parte, uma relação de total transparência com a totalidade da família. A família Mota, neste momento, são a segunda e a terceira geração, são 14 pessoas, enfim, não referindo os cônjuges e os filhos. E há uma coisa que eu julgo que todos saberão, é que a partir de mim todos sabem o mesmo,
não há assimetria de informação. O Luís Parreirão Nem é há- administrador da MGP, Mota Gestão de Participações. Da empresa que tem as participações da família. Exatamente, é a pessoa que está mais próximo da família e das participações da família. Sou acionista sem ações. É um acionista profissional. Acionista profissional, exatamente. E, portanto, há uma, digamos, eu acho que o sucesso ou insucesso desse tipo de relações decorre muito dessa capacidade e vontade e atitude profissional de partilha, digamos, igual de informação com todos, tratamento igual com toda a gente e perceber que as relações entre membros da família são uma coisa, as relações entre os membros da família e o seu capital são outra, e a relação do capital com as participadas é ainda outra, não é? Evidentemente que o engenheiro Carlos Mota Santos tem a posição privilegiada de estar ao mesmo tempo na administração da Mota-Engil e na administração da MGP. Mas noutros ramos da família não é assim. E, portanto, as pessoas, a partir digamos, do family office, ou digamos, da holding acionista, têm toda a informação que é suposto ter, e agora até estamos a reforçar isso com informação periódica que passará a ser emitida para todos os membros da família e com algumas decisões que se tomaram recentemente de acentuar mais a circulação de informação entre todos os membros da família. E eu acho que isso é muito importante, porque há 40, 50 anos, porventura, era quase inevitável que os filhos dos empresários estavam quase que condenados a tomar conta das empresas. O mundo diversificou-se muito e as pessoas têm hoje um outro tipo de diversidade de motivações. A Jean Carlos Mota Santos tem uma prima que é médica e que seguramente não quer ser administradora de empresa nenhuma. Tem uma prima que é pintora e que também não quer ser administradora de empresa nenhuma. Quer dizer, e esta diversidade com que eu julgo que há 30, 40 anos se lidaria mal, ou não se lidaria tão bem, hoje é uma coisa absolutamente tranquila. Eu costumo dizer, e repito aqui, eu acho que nas famílias empresárias o que é essencial é ser bom acionista, porque isso é uma inevitabilidade, ser acionista. Depois, tal como já foi dito, ou tem capacidades profissionais para ser administrador, ou não tem. Agora, acionista é uma inevitabilidade. Portanto, eu acho que a formação de todos deve começar por aí. O que é um bom acionista? O que é um bom acionista? É uma forma muito sintética e sem grandes pretensões. Tem que ser alguém que conheça o mundo, conheça o setor, os setores em que quer investir, que saiba quanto é que o capital custa e quanto é que ele tem que render. E que, sobretudo, não se deixe peço desculpa de facilidades, não se deixe levar por sucessivas modas de gestão que muitas escolas de gestão vão espalhando aí pelo mundo fora. Eu vejo aqui algum do público a rir-se, mas é verdade, como sabemos todos, já todos vimos muitas administrações a trabalhar para resultados imediatos e isso é o contrário da lógica de uma empresa familiar ou de uma família empresária. E, portanto, eu acho que o acionista de uma empresa destas, um bom acionista, tem que ser alguém que saiba, com um espírito crítico muito acentuado, perceber que o dinheiro tem um preço, que o capital tem um preço e tem uma expectativa de rentabilidade e tem uma perspectiva de longo prazo que é diferente do que algumas escolas de gestão, infelizmente, foram fazendo nos últimos anos e foram criando nos últimos anos. Acha que esse debate existe em várias famílias? Qual é o futuro dos jovens da família? Se é só acionistas, se devem de aproveitar das competências
da empresa para aprenderem na empresa a serem bons trabalhadores, a serem bons financeiros, a serem bons no marketing, a ser bons administradores, ou se devem ficar à parte. Eu concordo consigo, nós temos que formá-los. De quem é a responsabilidade? É da família? Acha que a empresa deve testar? Faça a pergunta aos dois. A empresa deve participar ou criar as condições para que os jovens saibam crescer na direção certa? Onde é que nós podemos contribuir? Eu acho que ninguém pode... A responsabilidade individual de cada um é inultrapassável. Okay. E não a assumir é desresponsabilizar. E eu confesso que tenho sempre muita resistência a essas ideias, a qualquer ideia de desresponsabilização. Mas isso não quer dizer que também não entenda que quem, como nós, está organizado com uma separação clara entre a função administração e a função acionista. Quem tem a função acionista não promova a formação dos mais jovens da família. Há uns exageros. Há uma família, não vou dizer o nome, que não é portuguesa, que manda todos os seus descendentes para a mesma escola. É capaz de ser um bom... Pode ser uma boa solução, não discuto. Ficam todos a pensar da mesma forma. Ficam todos a pensar igual, não é? Parece-me um bocadinho limitadora, mas isso existe. Agora, eu acho que, independentemente depois das opções concretas, acho que essa formação deve ser, digamos, promovida, se quiser, ou pode ser promovida por quem tem, por family office e por quem tem essas funções acionistas. E se me permite, para complementar, e eu sou um produto de uma formação, de uma transição. O que é que nós fazemos lá no Motengil? Cada membro da família, obviamente, tem a oportunidade de trabalhar na empresa. Se assim o entender, se assim for o seu desejo. Mas também, se não for o desejo dessa pessoa, se quiser ter uma carreira profissional numa outra área, num outro setor, há que dar a liberdade, porque acima de tudo é preciso a família, a holding familiar, formá-los como bons acionistas, como o Luís Parreira estava a dizer. Depois, se querem ou não ser profissionais dentro da casa, a empresa tem que dar as condições para que eles possam fazer o seu percurso, obviamente exigindo da parte de cada um não só comprometimento, mas sobretudo qualidade também, mas não de forma alguma tamponar o crescimento dessa pessoa. Eu tive a sorte de ter sido, se calhar, o primeiro a entrar na empresa, o primeiro da terceira geração, e o meu percurso foi um percurso que, por um lado, percorri as áreas todas da empresa. Eu sou engenheiro civil de formação, por isso eu comecei pelas obras. Aliás, eu já trabalhava nas obras quando estava na universidade, mas quando me licenciei, no ano de 2001, comecei a trabalhar nas obras cá em Portugal. Depois fui viver para a Polónia, depois fui para a África, sempre na produção. Só na altura que me casei, em 2008, regressei a Portugal e depois fui assumindo paulatinamente funções distintas ao longo do grupo. Foi-me dando cada vez maior responsabilidades primeiro de direção, mais tarde responsabilidades a nível da administração cá em Portugal, depois mais tarde responsabilidades a nível da abertura de novos mercados, novos negócios e por aí fora. Mas o que nós conseguimos fazer, e penso que bem, foi que as pessoas estavam na liderança da empresa, inicialmente o engenheiro António Mota, mas depois, logo a seguir, o Dr. Jorge Coelho e mais tarde o Dr. Gonçalo Moura Martins, sempre entenderam que também tinham um dever para com o acionista, e um dever para com o acionista de permitir que houvesse um crescimento daqueles que, por um lado, assim o quisessem, e daqueles que depois também o conseguissem, não é? Que demonstrassem essa qualidade. E não haver qualquer tipo de preconceito por facto de ser acionista, mas também não haver qualquer tipo de benefício, a não ser
uma carreira se calhar mais desenhada por um fim, ou desenhada para um fim desde o início, mas não haver mais qualquer tipo de benefícios só por ser da família, ou só por ser acionista. E eu acho que este modelo resultou bem. Tenho hoje comigo na comissão executiva um primo meu também, mas não tenho mais ninguém nos órgãos de topo do Grupo Mota-Engil da família, somos dois. E tem mais membros da família trabalham... Temos mais membros da família que trabalham na empresa, mas em diversas outras posições, onde, obviamente, cada um exerce as suas funções, cada um tem as suas responsabilidades, cada um está inserido nas suas hierarquias, onde somos todos diferentes dentro da empresa, mas todos iguais no fórum, que é o fórum da MGP. Existem condições para membros da família irem trabalhar na Mota-Engil? Não existem condições. As condições é querer e te será dada a oportunidade. E depois depende da capacidade, da vontade, do compromisso, da qualidade de cada um. Ou seja, se as pessoas assim o demonstrarem e tiverem qualidade, há uma evolução que é uma evolução natural e vista pela empresa e pelos seus colaboradores e pela sua liderança como natural. Se não houver essa qualidade, ou se porventura não houver essa vontade de crescer profissionalmente, muito bem, poderão continuar a trabalhar lá, mas em posições que não são posições de gestão de topo. Sim, senhor. Luís Parreirão, acontece ser consultado por membros da família para lhes expor uma situação, pedir o seu conselho, tentar resolver algum caso, agilizar alguma situação? Nós colocamos-nos relativamente à família, nós, MGP e nós, serviços da MGP, como, para além de gestores digamos, do capital investido, como prestadores de serviços. E, portanto, é natural que essas consultas existam. Nós prestamos serviços na área fiscal a todos os membros da família, nós prestamos, digamos, assessoria de investimento a todos os membros da família se o solicitarem, nós prestamos serviços de gestão de algum património que é da família e que não está integrado nas empresas e que é da família no seu conjunto, em compropriedades, nomeadamente em Portugal e no estrangeiro, e, portanto, obviamente que somos consultados sobre isso. Ou como somos consultados quando trabalhamos, por exemplo, na elaboração de um protocolo familiar e é preciso explicar, esclarecer os mecanismos da lei portuguesa, nomeadamente em matéria de direito da família, direito das sucessões e matéria fiscal. E, portanto, nós colocamos nessa perspectiva de prestadores de serviços. Obviamente que nem todas as pessoas precisam do mesmo tipo de serviços. E, portanto, agora, eu diria o seguinte, desta necessidade da prestação de serviços, desta atividade da prestação de serviços, há uma coisa que nós temos um cuidado estrito, é que o que nós tratamos do Carlos Mota Santos, sabemos nós e ele. O que tratamos de qualquer primo dele, sabemos nós e ele. E o primo? Nós e o primo, exatamente, em questão. Não eu. O que tratamos de cada um dos 4 irmãos acionistas neste momento, sabemos nós e ele. E, portanto, interessante, porque consegue combinar aí... Repare, são poucas as famílias que estariam aqui presentes nessas cadeiras a falar com tanta transparência da sua organização e da sua profissionalização. Olha, não conheço mais nenhuma. Como é que concilia transparência e confidencialidade? Como é que reparte as duas atenções? É relativamente fácil. E é por isso que eu comecei por dizer que há um bem escasso que eu acho que tenho algum. É que o que me dizem a mim não é para eu dizer a ninguém.
Sim, senhor. Fica resolvido assim. E fica resolvido e o assunto fica encerrado. O que é verdade na empresa, como é verdade na vida, mas pronto, isso é das características de cada um. Sim, senhor. Muito bem. Vamos falar da empresa. Vamos falar do futuro da empresa. Portanto, é uma empresa que vende 3,8 mil milhões, tem 40 mil empregados, fiz aí umas continhas, dá vendas por empregado inferior a 100 mil euros por empregado. O que é que o setor da construção pode fazer do ponto de vista tecnológico para aumentar a sua produtividade e a sua rentabilidade? Ou, pode-me dizer, a sua pergunta está completamente errada porque não conhece o setor, é nesta outra área que temos que agir para aumentar a nossa rentabilidade? Não, vamos lá ver, a área da construção, o setor de engenharia e construção é um setor de capital intensivo, muito intensivo, e de margens relativamente curtas, ou seja, nós na realidade vendemos um produto antes de saber quanto é que ele custa. E para além da outra característica, que é uma indústria itinerante, é uma indústria que não é sempre no mesmo sítio. Daí ser um setor particularmente, não vou dizer complicado, mas com particularidades muito específicas. O que é que o setor tendencialmente poderá fazer no futuro de forma a aumentar a sua rentabilidade e a sua produtividade? Eu acho que, por um lado, e é esta a estratégia que a Mota-Engil tem, é de ter cada vez menos projetos, mas de maior dimensão. Nós, nos últimos anos, e acho que o ano 2022 foi o primeiro reflexo dessa estratégia, onde tivemos um crescimento de 47% num ano, temos vindo a perseguir inicialmente de uma forma, na fase comercial, projetos de maior dimensão. Porque a complexidade da gestão, de gerir 100 obras de 1 milhão, é muito maior que de gerir 10 de 10. Por isso, o caminho que temos vindo a fazer é, de facto, de ganhar essa capacidade e esse reconhecimento por parte dos clientes de estar em projetos de maior dimensão, de maior complexidade, onde, de facto, é possível extrair melhores margens. Não só por uma descomplicação da gestão, mas, por outro lado, porque projetos de maior dimensão ganhamos em termos de escala de diluição de custos fixos, ganhamos em termos de escala de diluição de custos financeiros e também ganhamos em termos de capacidade de negociação a nível de procurement, a nível de aquisição de equipamentos para esses projetos de maior escala. Por outro lado, do ponto de vista técnico, eu acho que o caminho que temos que traçar e que estamos a traçar é de os nossos projetos, os projetos que queremos conquistar, ser cada vez mais de uma lógica de design and build. O que é design and build? Basicamente em que o projeto é da nossa responsabilidade, independentemente se contratamos ou não o projeto de fora. Mas sendo da nossa responsabilidade, podemos fazer uma coisa que é conceber um projeto de acordo, por um lado, com as nossas capacidades e, por outro lado, de acordo com aquilo que nos extrai maior valor, que é a repetição de elementos estruturais, a repetição de elementos de construção, numa lógica de submeter cada vez maior pré-fabricação, uma maior industrialização das componentes da construção. Isso aí resulta não só em menores desperdícios, consequentemente em maior rentabilidade, mas também vai muito na lógica do que é hoje os índices ESG, ou seja, em termos de sustentabilidade, nós acreditamos que o nosso setor, aqueles que estiverem melhor preparados, vão ser uma marca diferenciadora em termos de competitividade no futuro. Por isso, ciclos de logísticos mais curtos, maior produção integrada na nossa cadeia de valor, repetitividade de elementos estruturais que conduzam a menores desperdícios, vai ser um critério no futuro, na nossa opinião, importante, não só porque isso se traduz numa menor pegada de emissão de carbono, não só porque isso depois também toca na vertente social e das economias de proximidade dos próprios projetos, mas também porque nos vai levar a ser mais competitivos e mais diferenciadores. Por isso, em termos de diferenciação tecnológica, para além, eu podia estar aqui a falar dos equipamentos que agora já têm GPS e fazem isto, fazem aquilo, não interessa, isso interessa muito, mas acho que para este fórum não interessa para nada. Acho que aquilo que temos procurado, de facto, é de estar atentos ao que são as novas tendências, nomeadamente as tendências de sustentabilidade,
e usar isso em nosso benefício. Não só porque é a coisa correta de fazer, não só porque também é uma forma de atrair, reter talentos dentro da empresa, que cada vez é mais exigente para com a sua entidade empregadora em relação a estas matérias, mas sobretudo, ou também, porque é a partir daí que podemos marcar ainda mais diferença face aos nossos competidores, e quando eu falo dos nossos competidores, não falo do mercado português, falo do mercado global, e a partir daí também depois ter a capacidade de extrair maior valor, maior rentabilidade dos nossos projetos. Isto na área da engenharia e construção. Noutras áreas, nomeadamente na área ambiental, aí sim as margens são distintas, são superiores, é outro tipo de negócio. Mas volto a dizer, nós somos excelentes, na minha opinião, e não é só na minha, naquilo que fazemos. E aquilo que fazemos de excelência, de facto, é a engenharia e construção. Este é a raiz do grupo e continuará a ser. Não há como ter orgulho na nossa empresa. Com certeza. Com certeza. Queria saber se há algumas perguntas que queiram fazer. Sim, já temos aqui uma pergunta. O microfone, vamos-lhe arranjar o microfone para toda a gente poder ouvir a sua... Aí vem o microfone. Não, espera pelo microfone, que assim todos ouvimos. Muito importante. Aí vem ele. Bom dia e parabéns e obrigado por estarem cá connosco. Eu tenho duas questões que acho que são muito rápidas, se me permitirem, claro. Quais é que são as áreas de investimento que o vosso Family Office procura, ou tem procurado, nestes últimos 2 anos, ou este 2023, e qual é que é a vossa sensibilidade em relação à questão do custo da construção para estes 2 próximos anos? Bem, Primeira pergunta para o Luís, a segunda para o Carlos. uma para cada um. É um para cada um. Nós temos tido uma evolução que se caracteriza fundamentalmente por um primeiro momento de arrumar a casa e por um segundo momento de estabilidade e por um terceiro momento que esperamos e que começa agora de crescimento. Nós temos alguns investimentos de risco, além do grande investimento que é a Mota-Engil, evidentemente. Temos alguns investimentos em empresas de energia, nomeadamente na EDP, que são investimentos de risco baixo ou quase sem risco, e temos temos também investimento em imóveis que são da família e que estão nas empresas da família há longos anos. Nós temos uma área de 400 hectares de floresta que estamos agora a dinamizar, temos alguns imóveis urbanos que estamos também agora a promover, e vamos, a partir de agora, utilizar, terá que ser aprovado ainda pelos acionistas, mas a orientação global julgo que entrará nesse sentido de promover investimentos com rentabilidades interessantes e de risco baixo, e que nos permitam ter, e com capacidade de liquidez rápida e não investimentos de outra natureza. Sim, senhor. Carlos, evolução do setor do ponto de vista de custos? De custos. Ora bem, como sabemos, os custos relacionados com a construção, e agora já não se fala disso, já se fala só sobre a alimentação, mas os custos relacionados com a construção foram muito impactados pela subida das matérias-primas e pela subida do preço da energia. Houve uma estabilização ali no início do segundo semestre de 2022 e depois uma ligeira, uma descida com alguma expressão. Agora, o que é que eu antevejo? Antevejo que nós vamos viver num mundo menos globalizado. E eu acho que estamos a assistir a fenómenos que nos vão conduzir a um uncoupling das cadeias de produção que estavam absolutamente globais, uma forte dependência por parte da Ásia, do sourcing de materiais, e eu acho que nós vamos assistir, inicialmente pelo bloco da economia norte-americana, por esse uncoupling que depois, num futuro próximo, levará a outras regiões. E isso vai levar que
que haja cadeias produtivas. As cadeias produtivas vão-se ter que adaptar, vão-se ter que relocalizar numa lógica de maior proximidade, também indo em contra aquilo que também são alguns dos drivers da sustentabilidade. E eu acredito que vai haver uma estabilização, mas vai demorar, dos preços da construção. Mas que os preços da construção estarão situados a um patamar bastante superior ao que estavam no início da pandemia. Pelo que isso, inevitavelmente, vai se refletir depois nos preços finais, seja das infraestruturas, seja da habitação, seja do que for. Nós hoje ouve-se muito falar do preço da habitação, subiu muito, a especulação. Não é especulação, é também a habitação está mais cara porque custa muito mais fazê-la. E isso é o incontornável, na minha opinião. Muito obrigado. Última pergunta, em 30 segundos, por favor. Eu tenho duas perguntas. A segunda é da minha mãe, portanto não lhe posso dizer que não. Muito bom dia. Muito obrigada pela partilha. É sempre importante e saímos sempre mais ricos. A minha pergunta é muito simples. Sendo o grupo uma empresa de pessoas e de muitas pessoas, e hoje fala-se muito na visão holística das pessoas, do bem-estar, da saúde mental, para termos empresas mais produtivas, mais sustentáveis, mais felizes. Qual é a política do grupo neste aspecto das pessoas e do seu bem-estar e da sua felicidade? Olha, desde a fundação da empresa, pelo meu avô, que as pessoas são provavelmente o fator ou o recurso mais importante que nós temos, ou seja, são o nosso principal recurso, são as nossas pessoas. E, de facto, a empresa sempre foi pautada por uma gestão e uma preocupação muito grande sob o ponto de vista social, nomeadamente sob o ponto de vista social dos seus colaboradores. E isso fez parte do espírito e faz parte do espírito do grupo. Posso lhe dizer que recentemente, e muito no decurso do que é a pandemia e pós-pandemia, nós inovamos, entre aspas, e passamos a ter em Portugal e numa série de outros mercados uma coisa chamada Wellness Manager. E o Wellness Manager o que é? Basicamente é um gabinete de psicologia e de psiquiatria para cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. De facto, hoje acho que já não há cada vez menos o estigma que a saúde mental é um problema de saúde como qualquer outro, como um problema de saúde relacionado com o que é que seja. E se temos que cuidar de nós, sob o ponto de vista físico, não deixa de ser uma parte importante do nosso corpo, que é a nossa cabeça. E, nesse sentido, nós temos vindo a garantir aos nossos colaboradores esse tipo de apoio. E eu acho que é muito importante porque, mesmo num setor ou numa atividade que tendencialmente é uma atividade mais tradicional, onde até os próprios colaboradores são mais tradicionais, não quer dizer que não tenham esse tipo de problemas. E tem sido uma preocupação muito grande, não só a nível da empresa, como a nível das nossas políticas de sustentabilidade, também a nível da atividade da Fundação Manuel António da Mota, que tem promovido muito esse tipo de ações. Por isso, nós hoje, efetivamente em Portugal e numa série de outros mercados, sobretudo os da América Latina, temos gabinetes de apoio às pessoas, que pomposamente chamado Wellness Manager, mas verdadeiramente são de apoio à saúde mental dos nossos colaboradores. Muito obrigado. Estamos no nosso tempo, já estamos em tempo de desconto. Mais 3 minutos. Uma pergunta muito obrigado, achei muito interessante. Desligou o seu microfone. Mas não liguei. Desligou. Nós ouvimos perfeitamente. Meio fala alto. É para o Luís Parreira. Eu percebi muito bem a sua relação perante os acionistas. Percebi perfeitamente. Gostaria de saber qual é a sua relação vis-à-vis as comissões executivas das diversas empresas ou se é vis-à-vis os conselhos da administração, porque não consegui perceber muito bem É muito fácil. até onde vai. É muito fácil. Eu não me relaciono com as comissões executivas das empresas. Relaciono com o engenheiro António Mota, que era presidente, e agora com o Carlos, que é presidente. E transmite aquilo que acho que deve transmitir, e depois... Era
Não me meto nas hierarquias que não são minhas. Obrigada. O Luís Parreirão falou de bom senso e agora foi a terceira vez que se referiu a ele. Muito bem, acabámos ao nosso tempo, ao fim do nosso tempo. Muito obrigado pela vossa presença. Parabéns aos nossos oradores. Obrigado.